Oi pessoal, eu sou a professora Fabiana Bordim, trabalho com matemática na Escola Básica da URI e estou aqui para compartilhar esse tempo com vocês hoje para estudarmos um pouquinho da geometria, já que esta matéria, este conteúdo, é 25% das questões do Enem dos últimos 10 anos, tá? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho de geometria, vamos começar a falar de geometria plana. Não tem como nós falarmos em geometria espacial se nós não falarmos em geometria plana antes, tá? Então, nós vamos começar a fazer uma revisão do básico da geometria plana. Vamos começar por áreas, tá? As áreas das figuras planas que mais surgem nas questões do Enem e dos vestibulares também, tá? Primeira figura que nós temos aqui é um quadrado. O quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado, né? Então, se eu quero saber a área de um quadrado, lado vezes lado. O que eu também preciso saber desse quadrado é perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados desse polígono, né? O quadrado é um polígono. Na geometria plana, nós estudamos somente polígonos. E a circunferência que não é um polígono, né? Então, o perímetro de um polígono é a soma de todos os lados dele. Então, nesse caso aqui, nós teríamos que o perímetro é 4 vezes o lado desse quadrado. Uma das figuras, então, o quadrado. A próxima é um retângulo. Retângulo é formado também por 4 lados, né? Mas, diferentemente do quadrado, o quadrado tem 4 lados iguais. O retângulo, de 2 a 2, são iguais, né? E paralelos, todos os ângulos de 90 graus. E também a área é base vezes altura. Não importa se a minha base é maior ou menor. Um dos lados é base e o outro lado é altura. Então, a área, base vezes altura. Se eu for falar de perímetro aqui, eu vou ter 2 bases mais 2 alturas, certo? Sobre os triângulos, nós temos que falar um pouquinho mais, porque existem mais propriedades dos triângulos que caem nas questões, que nós precisamos saber, tá? Então, os tipos de triângulos, nós temos que conhecer os tipos de triângulos. O que nós temos? Com relação aos lados, nós temos 3 tipos de triângulos. Os triângulos equilátero, isósceles e escaleno. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados iguais e, consequentemente, 3 ângulos iguais. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles possui 2 lados iguais e um triângulo escaleno tem 3 lados iguais. O isósceles, por ter 2 lados iguais, também tem 2 ângulos iguais, né? Então, aqui vocês podem ver, ó, esses 2 lados são iguais, então esses 2 ângulos são iguais, tá? O equilátero, os 3 ângulos são iguais. Com relação aos ângulos dos triângulos, eu posso ter um triângulo retângulo, é quando tem um ângulo reto. Um triângulo acutângulo é quando todos os ângulos do triângulo são menores que 90 graus. E um triângulo obtusângulo quando um de seus ângulos é maior que 90 graus. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, né? Então, quando eu somar os 3 ângulos de qualquer triângulo, não importa se ele é equilátero, isósceles ou escaleno, a soma vai ser sempre 180 graus. Com relação à área, o que acontece aqui, ó? A mais utilizada é a área base vezes altura dividido por 2. Por que essa é a mais utilizada e a mais fácil da gente saber? Na verdade, se eu tenho um retângulo, o triângulo ele é metade de um retângulo, né? Se eu traço a diagonal do retângulo, o que acontece? Eu tenho 2 triângulos e 2 triângulos exatamente iguais. Porque a propriedade da diagonal do retângulo é dividir este retângulo em 2 triângulos de mesma área.
Então, como eu calculo a área do retângulo, aqui a base, aqui a altura, eu faço base vezes altura, o que vai acontecer se eu quiser saber só deste triângulo aqui? É base vezes altura dividido por 2. Então, essa é a dedução da fórmula da área de triângulo. Eu tenho mais 3 fórmulas de área de triângulo. A mais utilizada é essa daqui, tá? Na verdade, mais 4, porque ainda temos uma fórmula específica para a área de triângulo equilátero. Então, eu tenho a base, né? A fórmula base, que é essa daqui, base vezes altura dividido por 2, certo? Outra fórmula, eu tenho que associar a trigonometria, que é esta fórmula aqui, ó. Como é que sai B vezes C no de alfa dividido por 2? Eu tenho um triângulo com 3 lados, A, B, C, mas eu não vou conhecer a altura desse triângulo. Então, se eu não conheço a altura desse triângulo, eu não vou ter como calcular pela fórmula base vezes altura dividido por 2. Aí eu vou ter que achar outro recurso, tá? Deixa eu apagar aqui e explicar para vocês por que aquela fórmula lá fica B vezes C no D alfa sobre 2. Então, eu tenho um triângulo ABC, né? ABC, um triângulo qualquer. Quando eu vou traçar a altura desse triângulo, a altura é sempre do vértice mais alto, perpendicular à base, sempre formando um ângulo de 90 graus. Então, vai descer essa perpendicular e formar um ângulo de 90 graus. Esta medida aqui é a altura deste triângulo. O que acontece? Por exemplo, eu ganharia este ângulo aqui, vou chamar ele de alfa, certo? Como é que eu vou saber a altura desse triângulo? Não posso dizer. Se ele é um triângulo isósceles ou equilátero, tem a propriedade seguinte: se ele é equilátero, todos os lados iguais, quando eu traço a altura, os desenhos não ficam perfeitos, mas são compreensíveis, né? Quando eu traço a altura, se ele é equilátero, a propriedade diz que essa altura divide a base em 2 medidas exatamente iguais. Então, aqui fica A sobre 2, aqui fica A sobre 2. Isso quando ele é equilátero. Quando ele é isósceles, o que acontece? Eu vou ter esse lado igual a esse e esse diferente. Vou traçar a altura dele também. Quando ele é isósceles, essa altura divide a base em 2 segmentos iguais. Então, aqui fica B sobre 2, aqui também fica B sobre 2. E aí fica fácil, nessas duas situações, de eu descobrir a altura desse triângulo. Porque sempre que eu tiver triângulo retângulo, o que eu posso utilizar? Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, neste caso aqui, o que acontece? Eu fico que A ao quadrado igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Resolvo esta equação isolando a variável H, né? Eu fico com A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado, certo? Mínimo múltiplo comum aqui nesse membro da equação, então fica 4A ao quadrado menos A ao quadrado igual a H ao quadrado. H ao quadrado igual a 3A ao quadrado sobre 4. Aí eu tiro o quê? Eu tiro que a altura é a raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4, ou seja, A raiz de 3 sobre 2, sendo A a medida do lado desse triângulo. Quando eu estou no triângulo isósceles, vai proceder da mesma maneira, né? Aí você vai ter o Pitágoras, vai isolar a altura, e aí depois aplica na fórmula básica, né? Que a gente aprende primeiramente base vezes altura dividido por 2, e é essa que a gente lembra sempre. Então, aí nós temos a altura e aplica na fórmula
e encontra a área desse triângulo. Mas quando ele não for nem equilátero nem isósceles, não existe essa possibilidade. Não tem como eu dizer, bom, se isso aqui mede 10, ficou 3 para cá e 7 para lá, ficou 2 para cá e 8 para lá, tá? Não tem como a gente fazer isso. Então, o que a gente faz? Tem que trabalhar com esses triângulos retângulos, não mais com Pitágoras. Tem que pensar, quais são as outras razões que eu consigo trabalhar dentro desse triângulo? Eu tenho as razões trigonométricas. Quais são as razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente, que eu só trabalho também com triângulos retângulos. Então, o que é seno? Seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. O que é cosseno? Cateto adjacente dividido por hipotenusa. Então, se eu tiver essa situação aqui, o que acontece? Esse é meu ângulo. Esses dois lados que formam um ângulo de 90 graus no triângulo são os catetos do triângulo retângulo. Essa medida que fica na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, se eu aplicar aqui as razões trigonométricas, este é o cateto oposto, né? E este lado é a hipotenusa. Então, essa razão que eu vou ter trigonométrica vai ser o seno. Então, eu vou ter que o seno de alfa, cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o C, que é o lado desse triângulo, tá? Eu usaria a mesma coisa se fosse esse ângulo aqui, ou este aqui, tá? Aí eu teria as medidas dos lados, certo? Bom, mas eu preciso da altura. Então, eu preciso isolar o H também. Aí, o que acontece? Eu fico que C vezes o seno de alfa é a altura. Aí, eu pego essa igualdade, então, né? Essa relação que eu tenho aqui, ó. A altura é C vezes o seno de alfa. Se eu aplico na fórmula, vou aqui em cima, ó. A fórmula é base vezes altura dividido por 2. A minha base, como eu tracei a altura aqui, a minha base, nesse caso, fica B. A minha altura, acabei de encontrar aqui, fica C vezes o seno de alfa, dividido por 2, tá? Então, o que essa fórmula é? Usando a trigonometria, tá? Mas ela sai de onde? Ela sai da fórmula básica da área de um triângulo, certo? O que nós vamos ter? Nós vamos ter, ó, são os dois lados que formam o ângulo que eu coloco lá no seno, certo? E aí eu vou ter a área desse triângulo equilátero. As outras duas eu coloquei ali, ó, é quando eu tenho circunferências. Uma dentro do triângulo, eu sempre vou ter uma circunferência interna e uma circunferência externa. A circunferência interna, ela vai encostar nos 3 lados, ela vai ficar aqui dentro. Aí vai ter um raio menor, tá? E a circunferência interna, externa, perdão, eu falei externa aqui interna, aqui externa, tá? O triângulo fica por fora, o triângulo fica por dentro. Eu digo que o triângulo a circunferência está inscrita e a circunferência está circunscrita. Ela vai tocar os 3 vértices desse triângulo, tá? Sempre que se fala em circunferência, se fala em raio. Então, se eu tiver uma situação que ganha um triângulo e ganha uma circunferência interna dentro do triângulo, a fórmula para achar a área, porque daí eu não vou ter as informações de base nem de altura desse triângulo, a fórmula é o raio dessa circunferência vezes o pezinho. O que é esse pezinho? É semiperímetro. O que é semiperímetro? Semiperímetro é metade de um perímetro. Então, vamos supor que eu tenha um triângulo, deixa eu ir apagando aqui. Vamos supor que eu tenha um triângulo com medidas 3, 2 e 7, né? 3, 2, 7. Vamos fazer melhor, vamos fazer um triângulo retângulo aqui, espera aí.
Vamos fazer um triângulo retângulo. E vamos colocar o triângulo pitagórico aqui, o 5, o 3 e o 4, certo? Se eu peço o perímetro desse triângulo, vocês vão somar 5 mais 3 mais 4. Perímetro é 2P, a nomenclatura, tá? 2P, então seria 5 mais 4 mais 3. Isso dá 12. O que vai ser o semiperímetro? Que é representado só pela letra P minúscula. É fazer 5 mais 4 mais 3, só que dividido por 2. Então, vai dar 12 dividido por 2, que vai dar 6, tá? Então, quando eu tiver essa circunferência dentro do meu triângulo, eu vou ter o raio dela e vou ter todas as medidas dos lados desse triângulo. E aí eu acho o semiperímetro e faço o produto desses dois valores, me dá a área desse triângulo. Outra fórmula também é quando a circunferência está circunscrita ao triângulo, então por fora dele, tocando os 3 vértices. Aí vai ter um raio também. Então vai ser o produto dos lados, A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes o raio dessa circunferência. Essas duas aqui são menos utilizadas. A que nós precisamos saber, tanto para as provas do Enem quanto para os vestibulares que a gente faz, é esta daqui, base vezes altura dividido por 2. E a partir dela eu consigo também saber aplicar, né? Aplicando ela, eu também consigo descobrir esta daqui. Ok? Muito bem. Tudo certo? Bom, o próximo polígono que eu vou falar é o losango, tá? A fórmula do losango, da área do losango, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Essa é a fórmula do losango, da área do losango. O que é um losango? Um losango também é um quadrilátero, né? Ele tem 4 lados, todos eles têm mesma medida, certo? Só que o que acontece? Os ângulos dele não são de 90 graus. Os ângulos são de 2 a 2 congruentes. A gente diz congruentes para medidas iguais. Então, por exemplo, esse que eu tenho aqui, este ângulo é congruente a este e este ângulo é congruente a este, tá? E aí, o que eu tenho aí? Eu tenho diagonais. O que são diagonais? São segmentos de reta que ligam 2 vértices não consecutivos. Nesse caso, eu tenho 4 vértices, então eu vou ter 2 diagonais, tá? Eu vou ter esta diagonal maior e essa diagonal menor, tá? Visivelmente para enxergar, tá? O quadrado também é um losango. Então, a fórmula, a partir do quadrado, também posso entender o losango, certo? Propriedade das diagonais de um losango. Elas se cruzam exatamente ao meio, então divide as diagonais ao meio, certo? Então, se tudo isso aqui é 6, 3 para cá e 3 para lá. Se tudo isso aqui é 10, 5 para cá e 5 para lá, certo? Então, com variável, eu vou dizer que aqui é Dzinho sobre 2 e aqui é Dzão sobre 2. Quando eu traço as duas diagonais, o que acontece? Eu divido este polígono em 4 triângulos retângulos, porque elas se cruzam formando ângulos de 90 graus. Então, eu vou ter 4 triângulos retângulos. E aí, a fórmula da área de triângulo, área base vezes altura dividido por 2, eu vou ter 4 triângulos assim, ó. Aqui eu vou ter diagonal menor sobre 2, aqui vou ter diagonal maior sobre 2. Como é triângulo retângulo, o que acontece? Eu tenho aqui os 2 catetos, um é base e um é altura. Então, quando eu substituo na fórmula da área do triângulo, vai ficar assim. Diagonal menor sobre 2 vezes diagonal maior
sobre 2 dividido por 2. Quantos triângulos iguais a esse eu tenho? Eu vou ter 4 triângulos iguais a este. Então, eu vou fazer isso vezes 4. Aí, arrumando esta equação, eu fico com diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 4, dividido por 2, e ainda isso aqui vezes 4, né? Arrumando divisão de fração, conserva a primeira, vezes o inverso da segunda, então vezes 1/2, e ainda multiplicando por 4. Como aqui eu só tenho multiplicação e divisão, o que acontece? Este 4 simplifica esse. Então, termina em diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Certo? Área de losango. Ok? Tudo certo, pessoal? Entendendo? Coloquem aí nos comentários se vocês estão... Se está surgindo dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, tá? Que na medida do possível a gente vai respondendo para vocês. O próximo polígono que nós vamos ver agora é um trapézio, tá? Um trapézio, o que é o trapézio? Também é um quadrilátero, tá? 4 lados, só que a característica dele é a seguinte, ele tem 2 bases. E essas bases são paralelas. Então, eu tenho uma base maior e uma base menor. Estes 2 lados são sempre paralelos. As bases são sempre paralelas, tá? E os outros 2 lados não. Daí eles são inclinadinhos, tá? Esse aqui, esse desenho, ele é um triângulo isósceles, um trapézio isósceles, tá? Mas nós temos também trapézio retângulo e trapézio escaleno. O trapézio retângulo seria, por exemplo, esquecendo esse triângulo aqui, ele seria essa parte aqui, ó, teria um trapézio retângulo, tá? Esses 2 ângulos de 90 graus, que é a altura do trapézio, tá? E para ele ser escaleno, esses 2 lados não podem ter mesma medida. Aí ele é um trapézio escaleno. Mas a fórmula para cálculo de área é a mesma para qualquer formato de trapézio. É base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Aí vocês vão me dizer assim, mas prof, é muita fórmula para decorar. Realmente, é muita fórmula para decorar e a gente não decora tudo isso, tá? Mas eu também consigo deduzir essa fórmula a partir de triângulos, certo? Então, se eu souber a área de quadrado, eu vou saber, de retângulo, vou saber a área de triângulo. Se eu souber a área de triângulo, eu consigo de losango e de trapézio, certo? Então, por exemplo, assim, ó, vou desenhar ele aqui no quadro, tá? Estou aqui com o meu trapézio. Vou fazer ele... Vou botar aqui base maior, aqui base menor, tá? Aí, o que nós temos? Nós temos a altura dele aqui, né? A altura do trapézio é sempre do vértice lá de cima, da base menor, até aqui embaixo, formando o ângulo de 90 graus. Essa altura eu posso olhar aqui por fora também, ó. Aqui é a altura dele, tá? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso dividir esse trapézio em 2 triângulos. No momento em que eu traço a diagonal, ó, no momento em que eu traço a diagonal, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo aqui, deixa eu apagar isso aqui, que daí fica mais visível, ó. Eu tenho um triângulo aqui e tenho um triângulo aqui. A soma desses 2 triângulos, das áreas desses 2 triângulos, vai dar a área do trapézio. Aí, como é que se calcula a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu olhando para esse triângulo aqui, ó, a base dele é o Bzão, a altura dele é H, tá? Essa altura é tanto deste triângulo aqui, como deste triângulo aqui, tá? Então, eu vou ter assim, a área vai ser a área desse triângulo, que é base maior
que é base vezes altura, então vezes H dividido por 2, né? Mais a área desse triângulo aqui, que é base menor vezes altura dividido por 2. Aí o que nós temos nessas duas parcelas? Nós temos fator comum. Quais são os fatores comuns? O H e o 2. Então, eu posso arrumar isso aqui e dizer que é base maior mais base menor, vezes a altura, que é comum às duas parcelas, e dividido por 2, que é comum às duas parcelas. E aí, eu estou com a fórmula da área de um trapézio, tá? Então, se eu não decorar essas fórmulas, tem como eu descobrir essas fórmulas utilizando áreas de triângulos, certo? E a última figura que nós vamos ver área é o círculo, tá? Existe diferença entre eu dizer círculo e dizer circunferência. Quando eu falo circunferência, eu falo só dessa linha aqui, ó. Então, eu posso falar em perímetro da circunferência ou comprimento da circunferência, tá? O perímetro ou o comprimento da circunferência é 2πr, certo? Se eu for falar em área, eu não falo área de circunferência, eu falo área de círculo, ou área delimitada pela circunferência. Então, eu falo a área dessa parte interna aqui. Então, esta área, o cálculo dela é πr², tá? E lembrando que vai aparecer a palavrinha diâmetro lá numa questão. O que é diâmetro? O que é o R? O R é o raio. Sempre que eu for traçar uma circunferência, eu fixo no centro, tomo uma distância e traço ela. Essa distância que eu tomo aqui é chamada de raio, tá? O que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu passo pelo centro da circunferência e essa linha aqui é chamada de diâmetro, tá? Se essa linha não passar no centro, não é diâmetro, aí é chamado de corda, certo? Mas nós precisamos saber raio e diâmetro de circunferência, certo? Muito bem. Então, essas são as principais fórmulas que a gente precisa saber para fazer cálculo de áreas, tá? Dentro da geometria plana. E essas fórmulas, elas se estendem na geometria espacial, tá? Então, quando eu for falar em volume, áreas de sólidos, o que vai acontecer? Eu preciso conhecer a geometria plana para poder avançar na geometria espacial, tá? Então, aqui as áreas que nós falamos até agora, certo? Muito bem. Agora nós vamos resolver algumas questões de Enems passados, tá? Eu vou trabalhar com vocês agora a questão 179 do Enem de 2018, da prova amarela, tá? Se vocês entrarem no site do INEP, onde tem todas as provas de todos os anos do Enem, tem a prova lá, e tem o gabarito também para vocês baixarem, para estudarem dos Enems anteriores, verem mais ou menos quais são os níveis trabalhados nas questões, né? Se realmente o que eu estou falando aqui é o que cai lá, porque 25% é geometria, né? Então, acessem o site do INEP, certo? E vejam lá essas questões. Então, na questão 179 de 2018, nós temos a seguinte situação. Primeira coisa, gente, matemática não é só cálculo, tá? Matemática também tem muita interpretação. Então, nós precisamos fazer uma leitura das questões e saber tirar as informações dessas questões. Então, não adianta nós querer fazer conta, sem saber se essa conta está dentro do que foi dado no problema, tá? Então, nós precisamos ler, tirar as informações e interpretar esse problema, ok? Então, lendo a questão, diz o seguinte. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio.
Então, quando a gente olha essa figura aqui, a gente já entende, né? Já está até escrito aqui para nós, ó. Aqui tem o chafariz e aqui tem o passeio em torno desse chafariz. Diz que são círculos, né? Que são os círculos que definem a praça e o chafariz, são concêntricos. O que são círculos concêntricos? Que possuem mesmo centro, tá? Aqui não está definido ali, desenhado para nós, mas é assim, ó. Quando eu falo que são círculos concêntricos, eu vou desenhar um círculo com raio R, vou ocupar o mesmo centro e vou desenhar um outro círculo com um raio maior, tá? E aí eu vou ter círculos concêntricos. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. Um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Daí a figura está aqui, ó, tá? Até ficou repetido aqui, ó, o texto. Viram? Conforme a figura, tá? Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB 16 metros. Então, ele teve essa distância aqui, que não é diâmetro, pois não está passando pelo centro, tá? 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, então ele só tem essa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. Definiu esta área aqui. Ele quer saber a medida encontrada pelo engenheiro. Ele quer saber qual é a área, então, desse passeio, né? Bom, o que nós sabemos? Se ele quer saber só esta área aqui, ó, se ele quer saber só esta área se chama coroa circular. Existe uma fórmula específica para a coroa circular, mas eu não vou lembrar de todas essas fórmulas na hora de fazer a prova. Então, o que eu tenho que lembrar? Bom, eu sei fórmula desse área de circunferência. O que aconteceu aqui? Eu vou ter esta área que eu quero saber, é a área do círculo grande, menos a área do círculo menor. E aí eu vou ter a área do passeio nessa praça, tá? Como é que eu faço esse cálculo? Bom, a área maior vai ser π, deixa eu escrever assim, fica melhor, eu acho. A área do passeio vai ser o quê? Vai ser a área do círculo maior, então vai ser π vezes raio maior ao quadrado, que é a área de um círculo, menos, então, extraindo fora esta parte aqui, a área do círculo menor, que é πr ao quadrado, certo? Bom, ali no desenho nós temos o seguinte, ó, eu não posso escrever lá na televisão, então vou aqui, ó. Nós temos que essa medida é 16 metros, tá? Diz que é tangente. Então, nós temos o seguinte aqui, ó. No momento em que eu faço essa ligação do centro até aqui e até aqui, eu consigo ver um triângulo aqui, certo? Mas ele é um triângulo isósceles, porque essa medida é exatamente igual a essa aqui. Então, pela propriedade lá dos triângulos isósceles, se eu traçar a altura dele, se eu sair aqui do centro e descer formando 90 graus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa medida 16 fique metade para a esquerda e metade para a direita. Então, aqui vai medir 8 e aqui vai medir 8. Esta medida aqui, que é um cateto, é o raio menor. Esta medida aqui, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo agora, é o raio maior. Eu não sei os raios. Se eu conhecesse os raios, era só colocar aqui o valor do raio maior, aqui o valor do raio menor e fazer a conta, tá?
Como eu não sei, eu vou ter que achar um outro jeito. Qual é o jeito? Bom, então por aqui. O que eu tenho? Eu tenho triângulo retângulo. Se eu tenho triângulo retângulo, eu tenho Pitágoras, certo? Quem é a hipotenusa? O raio maior. Os dois catetos, raio menor e 8. Então, eu tenho a relação que raio maior ao quadrado é igual a raio menor ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aí, o que vai acontecer? Eu preciso, ó, se nós olharmos aqui, eu tenho o π como fator comum, então fica π vezes raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado. Então, se eu descobrir o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado, eu vou saber a área do passeio. E resolvendo Pitágoras, o que acontece? Eu trago o raio menor para cá, raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado igual a 64. Aí eu tenho esse valor, ó, raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado é 64. Então, a resposta vai ser 64π. Se você jogou ali no comentário a resposta, será que você acertou? Hein? Você fez o cálculo junto comigo? 64π. Então, a alternativa D dessa questão, certo? Muito bem. Fáceis, né? Fáceis depois de feita. Enquanto a gente não faz, não está nada fácil. Bom, pessoal, vamos continuar então, mais um pouquinho. Na aula de hoje, vamos ver a questão 161 da prova do Enem de 2017, também da prova amarela, tá? Que questão nós temos aí? Nós temos uma questão que a gente olhando assim, sem ler nada, nos dá a impressão que vai pedir volume deste cubo, deste paralelepípedo, né? Mas no momento em que eu paro e leio, eu vejo que não é isso que eles querem saber. Então, vamos ler a questão e vamos ver o que eles estão pedindo nela. Viveiros de lagosta são construídos por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas reto-retangulares, que são os paralelepípedos e cubos, tá? Fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Então, aqui, ó, pelo desenho, eu sei que é esta medida, as laterais vêm aqui, aqui, aqui e aqui, né? Esses 4 lados aqui, vamos dizer assim. Quais devem ser os valores de x e y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Bom, quando nós estudamos funções, a gente ouve falar em áreas máximas. No primeiro ano do ensino médio, a gente estuda função quadrática e lá a gente fala em máximo e fala em mínimo. E vocês vão ver que aqui vai ser uma função quadrática e nós vamos ter que calcular trabalhar com essa área máxima para definir o valor de x e o valor de y, tá? Então, a informação que eles nos deram é a seguinte, que eles usam 100 metros lineares. Então, significa que o perímetro da base, que é x e y, somar esses 4 lados, né? Então, eu vou ter lá assim, 2x mais 2y dá um total de 100 metros, certo? Essa equação, ela é uma equação que eu consigo simplificar toda ela por 2. Então, eu já vou simplificar, ó. Simplificando por 2, dividindo tudo isso por 2, eu fico que x mais y é 50. Então, eu sei que a soma desta medida com esta medida dá 50. Mas eu tenho que saber quanto é cada uma dessas medidas. Então, agora eu tenho que ir com a seguinte informação. O que mais que eles querem que aconteça aqui? Eles querem que a área seja máxima, tá? Como é que se calcula a área? Que figura eu tenho aqui embaixo? Eu tenho um retângulo. Então, eu vou ter que fazer o cálculo da área de um retângulo.
Como é que se calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Então, no nosso caso aqui, x vezes y. E eu quero que esta área seja máxima. Então, eu vou ter que encontrar os valores deste x e deste y que tornem ela máxima. Bom, tenho informações suficientes para fazer cálculo e definir esses valores. Nessa equação, eu tenho que a soma de x com y dá 50. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso isolar o x ou posso isolar o y e substituir na outra equação. Uma espécie de sistema, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou isolar o y, vou deixar que o y é 50 menos x. Venho aqui para a equação da área, eu fico que a área é x vezes o y é 50 menos x. Então, 50 menos x. Fazendo essa multiplicação, fica 50x menos x ao quadrado. Olha só o que apareceu aqui. Uma função quadrática, né? X ao quadrado. Só que está fora de ordem, ó. Eu posso até escrever menos x ao quadrado mais 50x. E aí nós sabemos que esta função, o gráfico dela é uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o a é negativo. Então, eu posso falar em máximo. E eu vou definir esse máximo, tá? E quem é o máximo de uma função quadrática? É o ponto máximo de uma função quadrática. É o x do vértice e o y do vértice. Se eu fizer o cálculo do x do vértice, que a fórmula é menos b sobre 2a, eu vou encontrar o valor de x, o qual me dá a área máxima. Então, substituindo aqui, ó, o a é menos 1, o b é 50 e o c vale 0. Então, vai ficar menos 50 sobre 2 vezes menos 1. Então, isso fica 50 dividido por 2, que dá 25. Então, eu descobri que esse cara aqui é o x. Eu já sei que x tem que medir 25 metros, certo? Bom, aí o que acontece? Aqui pode dar um probleminha na ordem da interpretação. Se eu pensar no máximo como x do vértice e y do vértice, e eu fizer o cálculo do y do vértice, eu não vou encontrar o y, eu vou encontrar a área máxima, porque o y do vértice vai me dar a área máxima. Então, agora, para eu encontrar esse y que eu preciso aqui, ó, eu volto aqui onde eu isolei. Eu quero este y aqui do perímetro, tá? Então, eu venho aqui onde eu isolei o y e termino. Vai ficar 50 menos 25. Então, o y dá também 25. Se você jogou ali no comentário a alternativa D, você acertou, tá? Uma outra alternativa não deu certo, tá? Uma coisa assim, ó, quando a gente estuda função quadrática, a gente já fala lá, qual é a área máxima de um retângulo? Esse retângulo tem que ser um quadrado. Então, eu já dava para fazer mais rápida essa conta, né? Porque se ele é um retângulo, para a área ser máxima, ele precisa ser um quadrado. Então, eu tinha 100 metros como perímetro, bastava eu dividir por 4, dava 25 metros para cada lado. Mas daí eu preciso ter esse conhecimento, ter essa certeza dessa teoria, tá? Então, resolvendo por equações, está aqui a resolução da questão 168 de 2017. E uma última questão para nós vermos hoje, tá? Para não cansarmos muito. A questão 137 também de 2017, tá? Uma questão muito simples, né? Mas que nos faz pensar, certo? Vem uns desenhos, vem umas coisinhas bonitas, né? E às vezes a gente não lê muito e vai no chutômetro. Mas é só ler com atenção e ver que realmente não é nada de outro mundo, certo? Então, olha só, o que nós temos aqui nessa questão?
Nós temos a situação de que um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular. Então, eu tenho que ter uma bandeja retangular aqui embaixo, daí já coloquei um desenho aqui do lado, ó, colocando a bandeja em vermelho aqui, né? Para servir 4 taças de espumante iguais a esta aqui. E essas taças precisam ser dispostas em uma única fileira. Colocar uma do ladinho da outra, paralela ao lado maior da bandeja. Então, aqui tem que ser o lado maior da bandeja e aqui na profundidade o menor, tá? A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 centímetros e 5 centímetros, respectivamente. Então, aqui eu tenho um círculo de 4 centímetros e aqui eu tenho um círculo de 5 centímetros. A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima. Então, que caibam essas 4 taças, não precisa sobrar nada, muito espaço nessa bandeja, tá? Então, ela quer uma área mínima. Em centímetros quadrados, igual a... E aí veio as 5 alternativas. Joga aí nos comentários qual é a tua opinião, qual é a resposta que você encontrou aí, tá? Para ver se a gente chega no mesmo resultado. Bom, o que nós precisamos saber? Eu vou colocar essa taça em cima da bandeja, né? Como uma taça vai estar encostada na outra, o que acontece? Eu não vou medir os 4 centímetros aqui. Eu tenho que ir pelos 5 centímetros aqui em cima, tá? Então, eu tenho 5 centímetros de raio. Eu vou ter 10 centímetros de diâmetro. Então, essa medida de cada taça vai ser 10 centímetros. Então, se eu fizer rapidinho aqui as tacinhas, né? Rapidinho assim, ó. Encostadinha. A gente faz os desenhos que a gente consegue entender. Não precisa fazer nada tão bonito lá, perder tempo, né? Faça as 4 tacinhas. O que eu sei? 5 é o raio, aqui mede 5. Então, esse pedaço aqui mede 10. E todo ele vai medir 40 centímetros, certo? Eu tenho que ir pela medida superior, porque aqui vai ficando espaço, ó. E como é que eu vou descobrir esse espaço? Aqui por cima eu sei quanto é, porque elas estão encostadas. Só que eu não preciso dos 40 centímetros aqui, porque quando desce, eu quero área mínima. Então, não precisa sobrar esse pedaço aqui. Quando eu desço, não precisa sobrar esse pedaço. E de quanto vai ser esse pedaço? Esse pedaço aqui vai ser 1 centímetro. Porque se esse raio aqui é 4, para chegar no 5, que nem aqui, vai ter 1, né? Então, eu tenho 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui que pode ser diminuído na bandeja. Então, eu diminuo 2 centímetros no comprimento dessa bandeja. Aí, eu fico com 38 centímetros no comprimento, certo? 38 centímetros no comprimento, agora eu vou ter que saber qual é a largura. A largura, basta que este pezinho da taça caiba dentro dessa bandeja. Se o raio desse pezinho é 4, então o diâmetro é 8. Então, significa que essa profundidade aqui da bandeja, basta que seja 8 centímetros, certo? E aí, eu quero a área dessa bandeja. Então, eu vou ter uma bandeja de 38 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura, certo? E aí, eu faço essa conta, esse produto, né? Então, a área é 38 vezes 8, que dá 304 centímetros quadrados, certo? E aí, eu tenho a área mínima desta bandeja. Certo, gente? Por hoje, vamos ficando por aqui. Nós vamos nos encontrar em outras 2 lives, tá? A próxima também vamos falar de geometria, só que vamos entrar já na geometria espacial, então vamos falar mais de volume e de poliedros, tá? E a terceira live nós vamos falar de regra de 3, porcentagem, regra de 3, que também é um conteúdo que cai muito no Enem, tá?
Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um privilégio ter compartilhado com vocês esse tempo. E espero que vocês acessem o site da URI, deixem lá a opinião de vocês. Vai ter um e-book com o material dessa aula. Se vocês quiserem baixar, entrem lá, tá? E nos vemos na próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada.